E inclusive a primeira em que ele falava que ia acumular reservas. O Meirelles foi um excelente presidente do Banco Central. Eu teria tido todas as oportunidades do mundo, né, para ser cooptado pelo Temer, né, Temer/Meirelles. Só que isso aí seria um suicídio empresarial, né, porque toda a nossa identidade foi construída na defesa do mandato da Dilma, né? Aí veio o Temer, né? E isso, ele fez essa perseguição econômica, né? Aí aconteceram coisas muito positivas também. O Aloysio Mercadante, com quem eu admiro muito, né? Tenho muito carinho, muito respeito. Ele falou: você deveria lançar um modelo de assinaturas, né, para gerar receita. Eu falei: não, mas eu sou contra assinatura, eu sou contra conteúdo fechado. Entendi. Eu tenho 3 filhos, né? Nesse momento eu tinha um filho, o meu filho mais velho morava na Inglaterra. E ele me mandou o modelo de assinaturas do Guardian. O modelo do Guardian não é aquele modelo em que você paga para ter o conteúdo. Uhum. O conteúdo é aberto para todos, mas você paga porque você é legal, né? Então, assim, a sua doação permite que o conteúdo seja aberto para todos. Legal. Isso me pareceu uma proposta de valor muito melhor do que o famoso paywall, né? Então a gente fez isso, foi um sucesso estrondoso, a gente teve muitos assinantes num período muito curto, Uhum. né? Então eu tenho muita gratidão ao Mercadante por ter dado a ideia e ao meu filho mais velho também por ter apontado o modelo, né? Aí a gente foi crescendo dessa maneira. Quando chegou 2017, aí as coisas são curiosas, né? Paulo Moreira Leite, grande jornalista que trabalha conosco, Sim. e me procura e fala assim: Léo, preciso almoçar eu, você e o Florestan. O Florestan não trabalhava no 247. O Florestan tinha tido um programa na TV pública no governo Dilma. Aí a gente almoça numa padaria no bairro das Perdizes, porque eu acho que o Paulo, não sei por que foi lá, Uhum. ou tomou café. Não, tem que ter um programa de TV, tem que fazer coisas de TV e tal. Naquele momento a gente já vinha fazendo algumas entrevistas para o Facebook. E a gente fazia na casa do Paulo Moreira Leite. O estúdio era a casa do Paulo Moreira Leite e a gente tinha muito engajamento, entrevista pelo Facebook naquela época. Não estava nem pensando em YouTube, né? Aí o Florestan tinha dado uma ideia. A ideia era: não, precisamos então fazer um programa, comprar um horário em alguma TV. Entendi. E buscar patrocinadores. Eu falei: isso não vai dar certo, cara. Não tem condição de buscar patrocínio em TV aberta. Não tem condição de fazer isso. Aí, mais uma vez, o meu filho mais velho, olha que curioso, né? Ele me mandou o link de um canal no YouTube chamado The Young Turks. O Young Turks era um canal progressista muito interessante, que tinha um cara turco-americano, uma apresentadora muito charmosa, muito bonita, que eu não estou lembrando, de origem armênia, que eu não estou lembrando o nome dela, e umas outras pessoas. E o Young Turks era mais ou menos assim: eles ficavam aqui como se fosse aqui num podcast, Uhum. e aí eles botavam tweets, posts no Facebook, eles passavam o dia comentando as notícias sem o custo de gerar externas, né? Entendi. Aí eu falei: pô, isso aqui é viável, isso aqui é uma coisa que dá para fazer. Aí a gente fez uma televisão de estúdio, basicamente. Uhum. Assim nasceu a TV 247 em 2017. E a gente fez isso como uma brincadeira. O site estava indo muito bem, apesar do Temer, né? O Temer não conseguiu matar o Brasil 247 como planejou, né? Não conseguiu, vamos dizer assim, executar o seu intento maligno. E a gente estava indo muito bem, e crescendo editorialmente. Quando veio a TV 247, foi curioso, e eu até conto isso, né? Eu nunca tinha entrado no YouTube na minha vida, cara. Sério? Sério, assim, quer dizer, eu achava que YouTube era coisa de criancinha. Para não falar que eu nunca tinha visto o YouTube, eu já tinha visto alguns vídeos do Felipe Neto, né? Mas podia ser Facebook também, porque o Felipe Neto ele fazia aqueles vídeos da série Crepúsculo, né? E eu achava engraçado ele falando de Crepúsculo e tal, mas eu nunca tinha parado assim, eu não sabia nem como ligava, né, na televisão e tal, aquela coisa. Aí comecei a fazer. E eu comecei a descobrir, foi num período em que, assim, exatamente naquele período estava se abrindo a vertente para o jornalismo no YouTube.
Aí a gente rapidamente chegou a 50 mil inscritos. Falei, porra, 50 mil? 100 mil? Ganhei uma plaquinha. 200 mil, 300 mil e tal. E a gente chegou a 1 milhão, né? Sim. E a minha vida, cara, ela é repleta de coincidências, assim, porque a gente alcançou 1 milhão no dia em que o presidente Lula venceu a eleição presidencial de 2022. Foi inacreditável, quer dizer, foi na live da cobertura eleitoral, e foi mais ou menos na hora em que o Lula ultrapassou o Bolsonaro. Então, assim, na hora que o Lula passou o Bolsonaro, a gente alcançou 1 milhão, aí o pessoal não sabia se comemorava 1 milhão da TV 247 ou se comemorava que o Lula ia ganhar a eleição. Foi muito curioso. Aí então a TV 247 foi indo, sucesso e tal, aquela coisa toda. Hoje tem 1.360.000 inscritos, mais ou menos. Uhum. E a gente faz 16 horas de programação diária. É uma loucura, né? A gente começa às 6h30 da manhã e vai até a meia-noite, sem parar. Começa com o Bom Dia 247, que eu faço, e termina com o Gustavo Conde. Então, basicamente, cara, é essa a nossa história jornalística, né? Um jornalista da economia que entrou para a política, que queria, na verdade, ser um Samuel Weiner para o Lula, que viveu toda aquela tragédia, né, da prisão do Lula, cara, tudo. Nem falei desse capítulo, né? Quer dizer, como aquilo foi chocante, cara. Eu me lembro também do dia que morreu o neto do Lula.